Fala, galerinha, estamos aqui com mais um IDcast e agora temos uma surpresa para vocês. Adivinha quem? Surpresa, né, moço? Tá na legenda aí, Mauro Henrique. Olá, Queria que a galera aplaudisse a vida do Mauro Henrique. E aí, muita animação, galera. Cadê a animação? Isso aí. Faz uma produção aqui violenta. Tomei um susto aqui. Eu saí do quarto agora, que eu acabei de acordar e tá ferro. Vamos lá. É pra Jesus a gente tem que dar nosso melhor, né, cara? Sempre. A gente vai começar com a entrevista. Prometo que eu vou pegar leve, porque a gente vai ter uma noite hoje muito abençoada, acredito nisso, né? Então a gente tem que gastar toda a nossa energia hoje à noite. E uma pergunta pra começar, já pra amaciar já. E aí, Mauro, a pergunta que não quer calar, que todo mundo perguntou aqui, dando várias risadas. Mauro, você é ateu? Ah, meu Deus do céu, velho. É só, não preciso nem ouvir a música inteira, só o refrão ele já explica de que Queria que Deus, você explicasse ateu, um pouco, né? sobre a mensagem que Deus te deu nessa música. Qual Cara, que é? é muito louco, assim, meu processo de criação, normalmente, eu produzo a música inteira, né? Aí eu produzo mesmo, tipo, gravo todos os instrumentos, gravo tudo, fica quase a ponto de mixar, e até então eu só coloco uma melodia. E essa melodia ela já tem que traduzir alguma coisa legal pra mim. Então, nessa música eu chamei meu parceiro Estevam Queiroga, a gente foi pra praia lá em Floripa e falei, tá aqui, a música é essa aqui, vamos letrar. E aí a gente pensa no tema, né, ali, e aí veio, na realidade o ateu ele veio depois, o nome da música era pra ser Intolerância, porque vivemos um momento de muita intolerância, né? Então, só que aí, cara, eu cheguei até com algumas coisas, mas daqui a pouco a gente mudou tudo e aí virou ateu. Né? E basicamente ali é o contraponto eu tô dizendo que eu sou ateu do Deus. Eu tenho até um pouco um quê de herege na música, só que é um pouco mais explícito, né? Ateu de um Deus forjado por homens, porque muito do Deus que a gente chama de Deus, né, não é o Deus explicitado por Jesus Cristo, que quem veio mostrar o caráter divino, né, o ser mais iluminado que já houve, a sabedoria andou entre nós, chamada Jesus Cristo, que manifestou o caráter divino do Pai. Nos ensinou, inclusive, a chamá-lo de Pai. Então, assim, ali o refrão ele já está dizendo, né? E ele escreve, eu sou ateu do Deus em caixa baixa, né? Sim. Deus em caixa baixa, do Deus que quer a guerra, né? Aí vem muita gente, meu Deus, mas o meu Deus é o da guerra. Então, cara, você precisa olhar um pouquinho mais o Evangelho, né? Ler a Bíblia segundo Cristo, ele como chave hermenêutica, como a centralidade, que aí você vai entender de alguns erros, não de Deus, sim, mas erros de como a gente enxerga Deus, e isso ocasionou muita perda pra gente, muitas coisas que a gente entende errado, inclusive da palavra de Deus, e isso inclusive nos afasta mais do que nos aproxima de Deus, e afasta as outras pessoas, porque a gente começa a ser um bando de julgador, sendo que Jesus falou para não julgar, né? E a gente tá julgando os outros, a gente tá se fazendo Deus muitas vezes. Então é bem complexo, obviamente é um assunto bem vasto, sim, mas basicamente a letra ela só tá dizendo que eu não sou ateu, né, de um Deus que é do amor. É o Deus que foi manifestado pela vida de Cristo, de seus apóstolos, né, pela vida daqueles que acreditam e buscam essa vida, né, essa vida de amor. O amor é o próprio Deus, a paz, ou seja, esse é o foco ali. E obviamente tem as críticas que a gente faz ali dentro de uma realidade, nada inventado, mas é só a gente observar, né? E aí é fogo, porque quando você aperta um pouco na ferida, as pessoas já ficam assim. A gente tem visto isso aqui no nosso projeto, porque a gente tem saído da curva também. As pessoas elas têm costume de que a tradição é o que mantém a fé delas. E muitas vezes não. Cristo veio justamente para tirar um pouco desse estigma da tradição, sabe? E a gente poder ter uma visão mais ampla, mais aberta sobre todo o todo do reino de Deus. Não, Cristo veio me mostrar que Deus já está em nós, já começa daí. Exatamente. Então, assim, busca simplesmente faz crescer esse grão de mostarda, né? Que vai dar certo, ou seja, o divino vai se... As pessoas estão muito preocupadas em fazer mais do que ser. Esse é o problema. Então, quando a gente se preocupa em ser, aí
é difícil julgar os outros porque você já tem muito a se julgar, a se auto-melhorar. Você se acha indigno, né? Exato. Então você só faz sua parte, entendeu? E aí você só é o que é. É igual Jesus fala, eu sou o que eu sou, cara. É isso aí. Você acha que o seu chamado, ele é ligado a essa exposição de hipocrisias, muitas vezes? Eu já achei que sim. O Oficina veio um pouco com isso, né? O Oficina também... teve alguns, né? A galera que implementou o rock and roll ali no início e tal. Mas hoje eu peguei, acho que eu peguei um pouco mais pesado, vamos dizer assim, talvez, né? Acho que é isso que você tá querendo dizer. Eu sinceramente, cara, eu não tenho... eu já tive problema em agradar os homens, sabe assim? Eu já tive. Isso é um problema. Porque a gente não tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui, eu acredito, pra se iluminar sermos cristificados, né? Buscarmos essa cristificação e a partir disso, né? Dessa iluminação, isso, se possível, isso passar para as outras pessoas, né? Eu acho que é isso que Jesus fala quando a gente que não se coloca, né? Alguma coisa que ilumina, como é que é o nome daquilo? Sei lá, alguma luz debaixo, de um candeeiro, acho, né? Debaixo de uma mesa. Ele é colocado em cima para as pessoas verem, mas ele precisa estar aceso. Então, se nós somos essa luz, a gente precisa estar aceso e fiéis ao Evangelho. Aquela palavra de luz, aquela palavra de cristificação, de amor, de paz. É isso. Então, aí eu dei uma desencanada, sabe? Assim, eu falo o que eu sinto no coração e preciso falar o que eu vivo. Isso eu me esforço muito. Ponto. Agora o resto, se vão me criticar ou não, eu já tô meio tipo, mano, então, rapaz, tem gente fazendo coisa muito pior, mas eu não tô nem aí pra isso, cara. O que me preocupa é conversar com alunos mentorados meus e perceber que até eles estão enxergando a missão maior. O que me preocupa me preocupa não, isso me deixa feliz, né? Até eles estão enxergando algo maior. Mas o que me preocupa é quando nas conversas com ele é de ver a quantidade de pessoas que estão perdendo amor pela vida, que estão perdendo sentido pela vida, e muitas vezes a igreja, que tinha que fazer o papel fundamental de ir lá esclarecer algo, essa palavra está muito rasa e não convence. Só que, poxa, tem gente séria. E aí queima o filme do resto dos sérios, entendeu? Que tem coisa para dar, tem coisa para conversar com um ateu, com uma pessoa que não crê em Deus, que não crê nisso ou naquilo. Entende? Então eu só me preocupo em crescer para que eu tenha para dar. É só isso, cara. Aí o resto, se vão me criticar ou não. Mas a galera é até boazinha comigo. Até. Pega leve você, Pega, né? De boa ainda. Mauro, seguinte, você influenciou gerações, Oficina também, né? A banda que você fazia parte também. Influenciou gerações. Você continua. E uma coisa engraçada, a maioria dos cantores, quando eles alcançam um auge, eles têm uma tendência de ter uma certa queda em questão e chegar a um ponto que, cara, já tenho 20, 16, 17 anos de carreira, vou virar um produtor, vou ficar sossegado, já tô bem, não vou me desgastar mais fazendo agenda, e você continua. E a gente vê as etapas do nosso ótica aqui, as etapas de mudança que você está relatando aqui agora, nas suas próprias canções. Né? Geralmente você muda as canções e a gente consegue ver, obviamente, como que Deus está te guiando e qual é o público que Ele está querendo que você alcance. E a gente tem visto, e a galera perguntou muito isso aqui no chat, a gente pediu na caixinha do Instagram, pediu algumas perguntas e a galera pergunta muito sobre isso. Assim, existe uma massa de pessoas feridas, muitas vezes, por ter encontrado hipocrisia no meio religioso. E não sei se você tem essa ótica, mas e aí a pergunta inicial que eu te falo, bem mais elaborada, você sente que essas músicas são direcionadas por Deus através da sua vida para alcançar esses jovens e mostrar para eles, cara, tá vendo? Você se sentiu ferido, mas Deus não é isso. Entendendo? É muito louco, assim, cara. Eu tive minhas crises, né? Obviamente, eu nasci no lar cristão e tal. E tem as suas vantagens, pelo menos na minha história, né? Eu nasci num bairro perigoso e tal. Muitos amigos terminaram assassinados. Sou da Ceilândia. Ceilândia é muito bom. Minha tia é de lá. É mesmo? Da hora. Aí Ceilândia é nice. E aí... Então, mas, poxa, eu vi muitos amigos se terminarem mal, né?
aquelas histórias de sempre, assim, de um é assassinado, outro droga, e aí vai. E a igreja, de certa forma, assim, foi uma proteção para mim, para minha família. Minha mãe também, assim, sofreu muito, né? Meu pai proibia ela de ir pra igreja, colocava arma na cabeça, aquelas coisas, aquelas histórias, né? E aí, cara, assim, beleza, eu vivi na igreja como um meio comum, né, de convívio e tal. Só que lá, quando a gente tava grandinho, já trabalhando em estúdio, eu dei uma revoltada, assim, quando eu comecei a conviver com maltrapilhos, assim, né, pessoas que não viviam o que falavam. E, infelizmente, pessoas que estavam no púlpito. Então, isso é uma realidade. E aí, foi uma época bem difícil para mim, assim, que eu entrei nessa crise da qual você está falando que muitas pessoas vivem hoje, né? Aí, graças a Deus, encontrei, né, o meu mentor, que é meu mentor até hoje, já há 16 anos, né? Que é o Alexandre Rodrigues. E ele me ensinou uma coisa sem poder de persuasão, sem nada. Ele só me ensinou, cara, só lê aqui. Aí começou a explicar as coisas do evangelho, aplicação e tudo mais, e deixava claro, eu também tô no desenvolvimento, cara. Tipo, eu não sou super-herói, entendeu? Eu tô no rolê. E tô no processo. E essa mentalidade que mudou muito. Porque muitas pessoas ficam magoadas, obviamente, quando vê as coisas que acontecem dentro da coisa, mas isso acontece em qualquer meio. A gente não pode dizer também que isso é no meio político, no meio religioso, sempre foi. Em qualquer meio que tem homens, qualquer meio que você confie em homens vai dar ruim. Então, a questão, o que eu incentivo as pessoas a elas buscarem por si, entende? E o que é buscar por si? É um coração desejoso pela verdade. Ou seja, que vai entrar no seu quarto, eu fiz uma coisa simples, eu entrei no meu quarto, li e Deus falou comigo. E fui lendo, e aquilo virou alimento, e é até hoje, ponto, sacou? É isso. Oração é uma constância, a conexão com Deus é uma constância, é uma coisa diária, cara, não tem... E as pessoas, elas ficam muito dependentes, entende? Eu não tô passando mão na cabeça de quem é pilantra, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, esse poder, Jesus, ele sempre falava uma coisa, tua fé te curou. Nunca falou, eu te curei. A tua fé. Então, tá falando que existe algo dentro de nós que precisa ser despertado, mas isso tem a ver com o quê? Com vontade, com desejo. Então, a gente precisa também se esforçar e buscar. Quando a gente tem essa mentalidade, eu acredito que você se vê mais... Em vez de você exigir tanto, você doa mais. E o evangelho, eu acredito que é sobre doar. Então, você falou, poxa, você não parou, não quis parar. Pô, tô cansado, mano. A estrada há muitos anos, né? O que cansa é a estrada, né? Tá aqui, pô, tá legal. Hoje eu tava conversando com o meu produtor falando sobre isso. Legal quando a gente chega no hotel, quando a gente toca, mas quando volta pra estrada, né? Tipo, noites virando. Então, é cansativo. Muitos problemas de saúde que eu tive foi decorrente disso, né? Desses anos fazendo isso. E olha que eu não tenho tantos anos quanto os caras da oficina, né? Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai realmente... Mas o que me dá gás, né, é esse senso de missional, de responsabilidade e saber que, de fato, que eu tenho algo para falar. Então, por que eu não parei ainda, vamos dizer assim? Cara, porque eu tenho muita música, eu tenho muita coisa para botar para fora. E muitas vezes não é seguido de uma coisa assim, eu vou fazer essa música para salvar o jovem. A galera tem essa... Não, cara. Essa música ela precisa comunicar comigo. Primeiro de tudo. Se ela... Aí Então eu não sou tão intencional como. Não é tão estratégico. Não, né? Sou, não. Eu acho que eu já até fui, mas não deu certo, não. Normalmente, quando eu sou mais, só faz aí, cara. E aí acontece, né? Então isso mostra que essa criatividade ela é algo que vem da suprema sabedoria mesmo, e ela se manifesta e pronto. Engraçado que você respondeu 3 perguntas sequenciais. Eu falo pra caramba. Uma pergunta seria: qual o segredo de permanecer na fé? A outra, em que situação o Senhor se apresentou para você? Ele contou a história dele. Na sua caminhada cristã, qual foi o que foi mais desenvolvido em você? Eu acredito, como a gente está num processo, então eu acredito que a gente está numa constância de maturação, né? Paulo fala sobre desenvolver a salvação. Então, ou seja, desenvolver a salvação, ele está falando de um processo.
né? Não é só, né? E aí, eu acredito que isso, cara, foram vários momentos da minha vida, né? Teve um momento muito crucial, que foi quando eu comecei a entender a palavra. Isso já tinha 20 e tantos anos de idade. Eu, caramba, é isso? Olha só, a vida inteira tocava na igreja, tudo bonitinho, fazia evangelismo nas escolas. Te acompanhava desde a época que você tocava baixo. Tocava baixo. Tocava baixo dele. Então, ou seja, aí no momento que eu, cara, que o evangelho, assim, que eu peguei, li e, é sobre isso. Cara, aí começa, é só um pouco, né? É um negócio que você vai mergulhando. E aí eu fui estudando, fui ficando sedento por isso. E eu tipo assim, eu parei de assistir televisão, gente, não foi porque a igreja mandou. Não, foi porque, tipo, não tava mais interessante. Então, é muito louco. Esses dias eu tava no show e falei, cara, eu, de certa forma, eu entrei na minha bolha. No sentido, assim, numa bolha pra alimentar-me, né? E às vezes, quando eu coloco a cara pra fora da bolha, falando de notícias, eu não... Mano, eu me assusto, assim, quando eu vou ver as notícias, assim. Eu me assusto, assim, mano, o mundo tá... Caraca, velho, é pra ficar louco mesmo esse bagulho. Então... Aí beleza, aí você volta pro evangelho e você tem base, então tá bom, então tô entendendo, né? Vamos lá, vamos continuar falando sobre isso, mas eu acredito que se a gente simplesmente entra nesse processo de autodesenvolvimento dentro dessa vivência da palavra, a coisa ela nunca para. Então, assim, aí beleza, teve o lance da minha esposa, foi um exemplo, teve agora a pandemia, pra mim foi algo surreal, onde todo mundo tava enlouquecendo, foi uma época que eu tive as presenças mais loucas com Deus, assim, então... E eu nunca fui um cara de reteté, sacou? Não sou desse rolê, não sou desse rolê. Mas senti coisas extraordinárias, assim, que isso é Deus, cara. Essa energia aí é Deus, tipo, sabe? E eu não sou desse cara, eu sou um cara mais do estudo, de entender, eu sou... Como um terapeuta falou pra mim, você é um cara almático, tem que fazer sentido pra você, eu sou assim mesmo. Cara, pra gente poder encerrar, o tempo é curto mesmo, mas graças a Deus a gente aproveitou muito. Engraçado você citar Paulo, que a pergunta que a gente tem é, você se considera um Paulo? Eu só sou o Mauro, coitado. Eu só sou o Mauro. Que de certa forma, as mensagens que Cristo tem te passado chocam com as de Paulo, que a todo momento as suas cartas, elas eram direcionadas para expor algumas coisas. Sim. Que eram... Cristo de certa forma expunha também, né? Só que Cristo, ele era doce demais com as palavras, ele era um comunicador, né? O maior que já existiu. Então mas ele falava, né? Paulo é outra pessoa, como cada ser humano é um... E Paulo errou também, né? Vamos falar, Paulo é humano, gente. Muita gente não, porque o rei Davi, pô, esse aqui errou mesmo, mano. Esse aí segundo o coração merecia pancada, merecia pancada. Mas ele fala que qual o grande lance que eu vejo é a fragilidade de Davi, e Paulo também se mostra frágil. No momento que ele briga lá com Barnabé, acho que é por causa de Timóteo, sei lá de quem que era, aí briga. Lá na frente, em outra carta, ele vem pedir desculpa sobre isso. Então, a vida é sobre isso, é sobre você reconhecer seus erros, consertá-los e continuar. Então, não tem como a gente comparar Paulo com Jesus. Jesus é Jesus, gente. Tipo, não tem o que dizer. Até em outras filosofias, Jesus é tido como o ser mais iluminado. Uma coisa que eu louco, né? Abri a minha cabeça esses dias, gente. Fala, pô, né? Não leia outras coisas. Eu fui ler, meu Deus, será que eu vou perder minha fé? Eu não posso colocar em prova a minha fé, gente. Ela é muito fraca, sabe? A verdade é muito fraca, ela não tem sustentabilidade, né? Então, aí eu fui lá e li. Aí eita, mano, os caras de lá reconhecendo Jesus como o ser mais iluminado, velho. Aí eita, velho, que pira essa aí, cara. Isso foi bem interessante. Então, fã-clube Jesus e tal, é isso aí. Eu sou seguidor de Jesus. Beleza? Ponto. Tipo, fala de Paulo, eu gosto de Paulo pra caramba, achei da hora. Né? Mas, assim, a conta sempre vai fechar em Jesus. Uma pergunta clássica, mano. Tudo que você for fazer na vida, faz aquela perguntinha. O que Jesus faria? Vai dar bom. Vai dar bom. E é isso aí, galera. A gente agradece a presença do Mauro aqui. Foi muito solícito para atender a gente. E fiquem atentos pro próximo idcast, viu? Fiquem atentos pro próximo idcast. Quem sabe quem pode estar na próxima. Grande abraço. Falou!